Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, eu quero chamar vossa preciosa atenção ao que diz o apóstolo São Paulo. E queremos intitular esta mensagem sobre o atleta de Cristo. Nos diz o seguinte, o versículo 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser de alguma maneira reprovado. Prezados irmãos e amigos, o privilégio que temos de vos transmitir a palavra do Senhor é uma alegria muito grande. O trecho bíblico que nós acabamos de ler, com toda certeza, o apóstolo São Paulo, ele tomou emprestado de algo que era muito comum em seus dias. Era justamente a maratona que existia na Grécia. As Olimpíadas que ali começaram no tempo em que a Grécia estava no apogeu. E o ponto culminante de uma Olimpíada era justamente a maratona. O que era a maratona? Era justamente aquela corrida, quando dezenas e centenas de atletas iam disputar para ver quem chegava em primeiro lugar de um ponto a outro. Hoje, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a corrida de São Silvestre, que se dá no final do ano, ali no Rio de Janeiro, onde milhares e milhares de atletas se inscrevem e partem em busca da vitória. Mas você deve ter observado que nunca aconteceu de dois atletas chegarem em empate. O apóstolo São Paulo diz aqui que todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Mas qual é a orientação e qual é a observação que o apóstolo São Paulo faz para nós nesse momento? No versículo 25, ele diz: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo se abstém. E diz aqui que eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ora, todo atleta que quer ser bem-sucedido, com toda certeza, ele tem um programa de vida que venha lhe preservar a sua saúde. Ele tem que dormir cedo para não extravagar, não extravasar suas energias. Ele tem que levar uma dieta de alimentação balanceada para não ganhar massa muscular e ficar pesado no dia da corrida. Se abstém de bebida alcoólica, porque sabe que isso é nocivo ao seu organismo, bem como fumo e outras coisas mais que possam vir prejudicar a sua saúde. Todo atleta, ele sabe que ele tem um ano inteiro para se preparar. Então diz a Bíblia que ele de tudo se abstém. Eu creio que recentemente você teve a notícia, quando foi feito o levantamento para ver quem era o atleta do século, e vocês se lembram perfeitamente quem foi que saiu com este título nesse final de ano que passou. Foi justamente o Pelé.
é de suar antes do nascimento. Eu me lembro que alguns anos atrás, houve uma festa aqui em Jundiaí, que era intitulada a Festa do Vinho. Esta festa, ela foi realizada para levantar fundos para uma entidade beneficente aqui no Brasil. Celebridades de todo o país compareceram a esta festa. No dia em que ela estava sendo organizada, aquelas mesas compridas, e o cinegrafista simplesmente mostrava aquelas autoridades sentadas, e cada qual com o seu copo de vinho ali cheio na sua frente. Mas em dado momento, o cinegrafista parou na frente do Pelé, e quando mostrou o copo dele, era o único copo que estava emborcado. Não tinha vinho no copo dele. Ele estava ali prestigiando aquela festa, porque ela tinha uma finalidade beneficente, e ele queria ajudar as pessoas naquele momento. Mas ali estava o moço, que não bebia nem vinho, porque diz a Bíblia que todo atleta, ele de tudo se abstém. E Pelé, como todos nós sabemos, ele tornou-se o atleta do século. Nunca, em toda a história do esporte, alguém alcançou a fase de milésimo gol, e ele foi à casa dos 1.300 e tantos gols. Era um homem perfeito fisicamente, um atleta perfeito na expressão normal de se dizer, porque de tudo ele se abstinha. E nós que estamos aqui no Brasil e convivemos com ele, sabemos que este homem tem rejeitado milhões e milhões de reais ou de dólares, que vem como oferta para ele fazer divulgação ou propaganda de cigarro ou de bebida alcoólica. Você nunca viu Pelé fazer propaganda de cigarro ou de bebida alcoólica? Diz o apóstolo São Paulo que todo atleta, de tudo ele se abstém. Se abstém para quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Pelé tem levantado muitas taças, muitas medalhas, mas você vai procurar essas medalhas e essas taças daqui a alguns anos e você não vai mais encontrar. Daqui a alguns anos, quem viver não vai nem saber quem é Pelé. Se quiser saber quem é ele, vai ter que procurar uma enciclopédia ou um museu. Mas aqui a Bíblia Sagrada, ela se vira para mim e se vira para você dizendo: eles lutam por uma coroa corruptível, e nós, porém, uma coroa incorruptível. Estamos aqui em busca de uma coroa que não se corrompe. Ora, se um homem, para alcançar um troféu neste mundo, ele faz de tudo, imagine você que tem a coroa da vida, que tem a coroa da eternidade reservada para você. Isto não é coisa que se compare. A vida eterna na presença de Deus não pode ser trocada por míseros prazeres, momento de prazeres que pode te levar a perder a eternidade com Cristo Jesus. Você precisa entender que como atleta de Cristo, você precisa de tudo se abster, porque a coroa que nos aguarda, a coroa que nos espera, aquilo que está para nós aí na frente, é coisa muito preciosa. E é justamente o que nos diz aqui o escritor sacro. E diz assim, que por isso no versículo 26, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu venha pregar a outros e não venha eu mesmo a ser desqualificado. É preciso cuidado, meu prezado irmão. É preciso cuidado, meu prezado amigo. A coroa que te aguarda não pode ser trocada por nada neste mundo. Paulo diz: eu subjugo o meu corpo. Esse corpo que muito quer aparecer, esse corpo que deseja,
Esse corpo que quer prazeres, ele simplesmente, ele tem que ser subjugado através do jejum e da oração, para que o Espírito se levante com poder e com autoridade, e alcancemos esta vitória que vem em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isto, que Deus te guarde e te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.